O livro de Ezequiel é frequentemente ignorado na Bíblia. Durante a época em que Ezequiel viveu, houve tempos difíceis, especialmente com Zedequias como o último rei de Judá, um rei marionete com autoridade limitada em Jerusalém. A cidade foi sitiada mais uma vez, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Como um golpe cruel, mataram todos os filhos de Zedequias diante de seus olhos, evidenciando o fim da linhagem real. Além disso, arrancaram seus olhos, para que a última visão fosse a tragédia de seus filhos. Nabucodonosor, então, ordenou a destruição total de Jerusalém. Nesse contexto desolador, Ezequiel foi chamado para pregar, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, na Babilônia. O texto sugere que a música cativante, na verdade, fala sobre um renascimento em um cemitério, inspirada na visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, dada por Deus para fornecer esperança desesperadamente necessária ao povo escolhido. A visão do Vale dos Ossos Secos, predominantemente sobre os filhos de Israel, tem implicações práticas para nossas vidas. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e 2, é conduzido por Deus ao vale cheio de ossos secos, indicando desolação prolongada. Deus queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação, alertando sobre o perigo de ignorar as palavras de Deus. O texto destaca que, assim como alguns lares podem se deteriorar em montes de ossos secos ao ignorar as palavras de Deus, alguns cristãos também podem se tornar esqueletos vivendo do que foram, em vez do que deveriam ter sido. Efésios 6 é mencionado para enfatizar a importância do respeito aos pais e da disciplina na criação dos filhos. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 3, responde a Deus sobre a possibilidade de reviver os ossos, reconhecendo que somente Deus sabe. Isso destaca a aparente impossibilidade da situação, mas a fé na capacidade de Deus de realizar o impossível. Nos versículos 4 a 8, Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos, prometendo trazer vida a eles. Ezequiel obedece, e um milagre acontece. Os ossos se unem, músculos e carne crescem, mas falta-lhes o fôlego. Isso leva à importante lição de que a proclamação da palavra de Deus tem poder para trazer vida, mas é necessária a atuação do Espírito Santo. A instrução subsequente de pregar aos ossos mortos destaca a verdade de que a palavra de Deus tem o poder de trazer vida e fé àqueles que a recebem. A cena de ossos mortos ganhando vida é uma representação vívida do poder transformador da palavra de Deus, capaz de penetrar até a divisão de alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Em Ezequiel 37, 2.9, Deus instrui Ezequiel a profetizar ao vento, ordenando que o Espírito sopre sobre os mortos para que vivam. Há quem acredite que a obra de Deus é realizada por meio da organização, o que não deve ser menosprezado, já que até mesmo nossos corpos são organizados. Embora uma igreja possa ter sua ordem, sem o fôlego, ela se torna um corpo sem vida. Deus instrui Ezequiel a pregar ao fôlego, representando o Espírito. Ezequiel descobre que as realizações humanas são vãs, a menos que o Espírito Santo esteja presente. Assim como Adão recebeu vida espiritual quando Deus soprou o fôlego, uma pessoa nasce do Espírito ao renascer. Ezequiel testemunha uma notável demonstração de vitalidade quando o exército se levanta. João 3, 2.5-8 destaca a necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Jesus compara o vento que sopra onde quer com aqueles nascidos do Espírito, cuja origem e destino são desconhecidos. Ezequiel 37, 2.10 relata como Ezequiel profetizou conforme ordenado, resultando no fôlego entrando nos ossos secos, que se levantaram como um grande exército. Nos versículos 11 a 13, Deus revela a Ezequiel que os ossos representam toda a casa de Israel, que havia perdido toda a esperança. Deus promete abrir suas sepulturas e trazê-los de volta à vida, revelando a visão de um avivamento nacional. A mensagem é clara: os israelitas perderam toda a esperança, mas Deus prometeu um avivamento nacional. Embora tenham sido encurralados e dispersos, subestimaram o poder de Deus. A visão de Ezequiel se torna clara, iluminando o significado edificante de que, mesmo em situações desesperadoras, Deus promete um avivamento. Israel não apenas será trazido de volta à vida, mas também experimentará a restauração de sua antiga glória. Deus fez a promessa de conduzi-los de volta à sua terra natal. Ezequiel 37, 14 declara que o Espírito de Deus estará neles, concedendo-lhes vida, e ele os estabelecerá em sua própria terra. O propósito é que reconheçam que Deus cumpriu sua palavra.
Deus concluiu a visão para Ezequiel, pois ele respondeu fielmente. Deus, então, revelou a Ezequiel o significado de como ele restauraria os ossos desconexos de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. A palavra e o Espírito seriam os meios pelos quais Deus alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos, instruindo-os a ouvirem a palavra do Senhor. Quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos se unissem novamente, enquanto tendões, carne e pele restauravam sua forma original. No entanto, a palavra deveria ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida, exemplificando um avivamento espiritual. Nos tempos modernos, a revitalização da Igreja de Deus ocorre por meio da palavra e do Espírito. Sem a presença desses elementos, o povo de Deus não pode experimentar significativamente a presença divina. 2 Coríntios 3:17-18 destaca que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, transformando-nos à semelhança do Senhor pelo Espírito. Nossas transgressões nos deixaram espiritualmente mortos, mas Deus nos ofereceu esperança ao reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O convite para assistir ao vídeo 5 coisas que você faz e magoa o Espírito Santo é uma sugestão fascinante para uma exploração mais profunda sobre a terceira pessoa da Trindade e seu papel essencial em nossas vidas.